pode sentar-se. Eu quero convidá-los a abrir sua Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, dos versículos 5 ao versículo de número 11. Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, leremos dos versículos 5 até o versículo de número 11. Filipenses 2, de 5 a 11. Assim nos diz a palavra do Senhor: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Louvado seja o Senhor. Será que em nosso coração nós acreditamos de verdade que Jesus Cristo é a plena revelação de Deus? Será que com nossos atos, mais do que com nossas palavras, nós defendemos que em Jesus Cristo o Altíssimo se fez Deus conosco, o Emanuel? É verdade na nossa vida que o Nazareno é realmente a encarnação suprema do Deus Pai? E quando tudo isto é verdade na nossa mente, no nosso coração, por vezes nos pegamos pensando e encucando-nos diante do texto sagrado, lendo a história da narrativa, e pensamos: por quê que o Altíssimo Deus não escolheu, por exemplo, um poderoso político judeu para libertar Israel do jugo que lhe oprimia através do Império Romano? Por que será que o nosso Deus escolheu alguém que não tinha sequer onde reclinar a cabeça? O que levou o nosso Altíssimo e grande Deus a escolher alguém que em seu nascimento não tinha com sua mãe onde pousar? A vida de Jesus de Nazaré, ela nos demonstra de verdade um Deus que não se revelou plenamente à humanidade exalando opulência, grandiosidade. Pelo contrário, revela-nos um Deus que se revelou a nós com simplicidade, com ternura. A vida de Jesus de Nazaré nos revela um Deus que, mesmo soberano e glorioso, se fez carne, humilhou-se e habitou entre nós. E é interessante porque quando nós lemos os relatos em torno do nascimento de Cristo e da sua vida, do seu ministério aqui na terra, ele revelou-se ao mundo em humilhação. Em humilhação. Esse é um dos pontos mais fortes da teologia cristã quando pensamos na pessoa e na obra de Cristo.
E eu quero convidar você que está aqui conosco no templo, você que nos acompanha em casa, a refletirmos sobre isso hoje. O que é que isso tudo significa para nós? Um Deus tão poderoso, tão glorioso, que, como nos mostra o texto de Filipenses 2, de 5 a 11, se revela a nós em humilhação, em esvaziamento. E para nós pensarmos nesse texto e nele refletirmos, eu quero começar chamando a sua atenção para dois termos, duas expressões ou dois conceitos que são muito fortes nesse texto: exemplo e submissão. Exemplo e submissão. Quando nós falamos de exemplo, nós estamos tratando de tudo o que pode ou deve servir de modelo para ser imitado. Exemplo é aquela pessoa que se torna, ou pode realmente ser um modelo, um padrão para nós, para todos que estão ao seu redor. Um exemplo é aquilo que serve para nós de lição, É um fato, uma sentença, ou realmente palavras alheias que se procura confirmar uma regra ou demonstrar uma verdadeira verdade, Um exemplo. Quando nós pensamos em submissão, nós falamos daquele ato ou efeito de realmente se submeter, disposição a obedecer. Isso é muito forte aqui no texto, Quando fala de Cristo, a disposição em obedecer. Quando nós pensamos em submissão, nós não podemos esquecer de expressões como humildade, sujeição, humilhação voluntária, obediência espontânea. Quando nós olhamos para esse texto, nós enxergamos em Jesus Cristo o maior exemplo de submissão de todos os tempos. Jesus Cristo, aquele que, mesmo sendo Deus, esvaziou-se para que se tornasse um de nós. A carta aos Filipenses, é uma epístola muito especial para todos os cristãos, escrita, e bem sabemos disso, enquanto o apóstolo Paulo estava preso sob os cuidados da guarda pretoriana. É notória em todo o texto a felicidade que o apóstolo Paulo registra e faz questão de repetidas vezes dizer que as suas cadeias, as suas prisões, o seu sofrimento contribui para o crescimento das igrejas, principalmente naquela região de Filipos, mesmo em meio a situações tão adversas como as que ele estava vivendo. Se nós olharmos, eu vou me ater aqui apenas a falar do primeiro capítulo nesse momento aqui. Se nós olharmos pelo menos o primeiro capítulo na tradução que geralmente nós usamos na nossa igreja, a Almeida Revista e Atualizada, o termo Cristo é citado 18 vezes. 18 vezes, apenas no capítulo 1, o apóstolo Paulo cita Cristo. E Evangelho, mais 5 vezes. Talvez você pergunte assim: tá, pastor, mas o que é que isso importa para a gente? Que nós estamos diante de um homem crente, enfrentando talvez o momento mais delicado de sua história de vida, e ele deixa transparecer para todos que a sua mente, que a sua vida está completamente saturada de Cristo e do Evangelho, não de murmurações, não de queixas, não de reclamações, mas de Cristo e de seu Evangelho. Ou seja, a sua mente pertencia completamente a Cristo, dominada por Cristo. E isso, irmãos, deve sim servir para nós como um grande elemento de motivação para continuarmos a nossa caminhada cristã, mesmo em tempos tão difíceis como o que estamos vivendo em plena pandemia. Nós percebemos que quanto
mas o apóstolo Paulo parece que sofria, mas ele se apegava a Cristo, e isso deve levantar em nós algumas indagações. Eu me indago quando olho para esse texto e pergunto: quanto que eu tenho buscado das Escrituras para a minha vida? Quanto ou quão necessárias as Escrituras são para a minha vida cotidiana? Quantas vezes durante a semana a primeira grande ação nossa é a de meditar na palavra de Deus nos momentos iniciais do nosso dia? Será que nós temos buscado de verdade o pleno conhecimento de Cristo, como o apóstolo Paulo nos motiva quando lemos um texto como este? Para a nossa reflexão de hoje, é muito importante nós constatarmos que a obra de Deus para a humanidade pode ser entendida pelo menos em 3 etapas. A primeira etapa nós poderíamos chamar como aquela obra de Deus que é feita em nosso favor, que é feita por nós. Falamos da salvação. Uma segunda etapa é a obra de Deus que Ele faz em nós. Falamos da santificação. E uma terceira etapa nós podemos pensar na obra de Deus que Ele faz por meio de nós, ou com a nossa participação. E aqui falamos do serviço. Nessas etapas da relação da obra de Deus, nós também podemos perceber intimamente a ação da Santíssima Trindade também na nossa vida, pois quando nós observamos a história, nós podemos perceber claramente o plano de Deus Pai. Nós podemos perceber claramente a vinda do Deus Filho para religar o homem que estava perdido com o Pai. E percebemos também a ação contínua do Espírito Santo na vida desses que foram religados ao Pai. E isso, irmãos, vale também destacar aqui que todo esse agir, toda esta ação divina, ela tem de verdade um fim em si mesma. E que fim é este, pastor? A glória, a honra e o louvor ao Deus Supremo, a quem devemos nós tributar durante toda a nossa vida glória, graça, honra e louvor. Esse texto que nós acabamos de ler, estamos a meditar, muitos especialistas na teologia paulina classificam ele dizendo que é um hino antigo da tradição judaico-cristã. É um texto muito belíssimo, um texto muito rico. Neste hino nós percebemos que Cristo é exaltado quando a humildade é enaltecida, a obediência ela é elogiada quando Cristo é apontado como esse grande exemplo, e também ele consagra a completa submissão de Cristo à vontade soberana de Deus Pai, pois Ele mesmo, diz o texto sagrado, apesar de ter toda a sua condição, toda a sua natureza divina, não se considerou, não se julgou igual a Deus, mostra-nos o versículo 6. Ao contrário disso, o versículo 7 aponta dizendo que ele se esvaziou, se despojou de si mesmo, ou seja, ele abandonou tudo e assume então a condição de servo, apresentando-se como um simples ser humano. O Deus Todo-Poderoso, o Deus de toda a glória, Ele faz isso por nós. Mesmo sendo Deus, Ele se esvaziou de toda a sua glória. Nós estamos diante do texto mais teológico de Filipenses, mas é um texto que não deixa, mesmo sendo tão teológico, tão contundente em assuntos teológicos, mas texto que tem bastante lições práticas para a nossa vida. E a principal dela é que Jesus Cristo é o nosso modelo ideal de submissão, humildade e serviço. Se nós queremos na nossa vida
ser um cristão submisso, humilde e um trabalhador da seara do Senhor, esse texto nos mostra que Jesus Cristo é o grande padrão, o grande parâmetro, o grande exemplo para nós. Eu quero convidar você a lermos juntos esse texto, nele meditá-lo. Deixe aberta a sua Bíblia e vamos ler juntos os versículos 5 e 6 desse texto para destacar aqui as primeiras lições desse texto. Vamos ler juntos? Filipenses 2, 5 e 6. Leamos: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Que maravilha! Nós aprendemos aqui que Jesus Cristo, o Filho pré-encarnado, ele deu para nós o maior exemplo de humildade. E o apóstolo Paulo aqui no versículo 5, ele enfatiza muito isso, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que é que ele quer nos ensinar aqui, pastor? Ele nos chama a atenção para a humildade de Cristo, a humildade que em Cristo é revelada antes mesmo de sua encarnação. Ele já era um Deus humilde. O apóstolo Paulo está falando aqui de Cristo na condição pré-encarnada, antes da sua encarnação. Ele está dizendo que Cristo, antes mesmo de encarnar, ele já teve o seu sentimento de humildade. É por isso que no capítulo 11, versículo 29 de Mateus, Cristo pôde dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele pode falar isso com toda a propriedade. E hoje nós somos chamados, desafiados a enxergarmos em Cristo, a termos em Cristo esse grande exemplo de humildade. O apóstolo Paulo insta os filipenses, insiste com os filipenses a que tenham a mesma disposição mostrada por Cristo. Ele continua no versículo 6 dizendo que ele era igual a Deus, pois subsistindo em forma de Deus. E é interessante aqui, irmãos, porque a palavra forma aqui no versículo 6, ela sugere, a turma que trabalha hoje com muita informática, né? Qualquer telefone, qualquer computador, você tem que fazer uma configuração, né? Você tem que configurar até a sua TV, um computador, um telefone, até os relógios, né? Você tem que configurar. Ele está falando de uma configuração, uma semelhança, né? Em relação a Deus, o termo refere-se à forma essencial da divindade. Cristo era Deus. Ele é Deus. Cristo igual ao Pai, pois ambos, né, aponta na oração sacerdotal que o reverendo Leonardo até citou aqui na escola dominical há pouco, o texto de João 17, a oração sacerdotal. E nesse capítulo 17 de João, no versículo 5, Cristo deixa bem claro que Ele, o Pai, tem a mesma natureza. Ele é Deus. E esse Deus que o texto coloca aqui agora, que subsistindo, existindo já anteriormente em forma de Deus, e a forma verbal aqui, né, para o termo sendo igual a Deus, ele aparece em outras traduções bíblicas, né, como o termo subsistindo em forma de Deus ou existindo em forma de Deus. Ou seja, Cristo é por natureza assim Deus, pois antes mesmo de se fazer humano, o texto diz que ele já era Deus. Portanto, o Cristo que agora se faz homem, ele se esvazia não da sua divindade, ele se esvazia da sua glória, ele se humilha, ele passa a ser um de nós. E o versículo 6 então se encerra dizendo que não teve por usurpação o ser igual a Deus.
O que é que isso significa, pastor? Que o Senhor não se apegou aos seus direitos divinos. Numa época em que nós somos tão desafiados, né? Lute pelos seus direitos, né? Não deixe seu direito de lado. Cristo nos ensina aqui que Ele não se apegou aos seus direitos divinos. Ele não agiu de modo egoísta. Ele se esvaziou de sua glória. E para quê, pastor, Ele fez isso? Para assumir a natureza humana. Ele fez isso para entregar-se em expiação pela humanidade. Ele fez isso para que nós pudéssemos realmente ter a chance de estarmos reconciliados com o Pai. O que podemos destacar nessa atitude de Jesus é realmente o seu amor por nós. Tudo isso é motivado pelo amor. O amor que Deus dispensa a nós. Por amor de nós, Cristo ocultou a sua glória sobre a natureza humana. Voluntariamente Ele se humilhou e assumiu a nossa fragilidade. É interessante que o texto sagrado nos aponta mais à frente, falando em Hebreus, que Ele foi semelhante a nós, foi tentado em nós, mas nunca se achou pecado em Cristo. Ou seja, Ele assume toda a nossa fragilidade, com exceção do pecado. E aí nós podemos e devemos nos perguntar: qual é a grande mensagem, pastor, desses 2 primeiros versículos para a nossa vida? Que Cristo é sim, por natureza, Deus. Pois antes de ser homem, Ele já existia sendo Deus e deixou a sua glória por amor de cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler juntos os versículos 7 e 8 desse belíssimo texto. Filipenses 2, 7 e 8. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui o apóstolo Paulo está falando do Filho do Homem no seu estado temporal. Isso é muito interessante, porque ele já começa o versículo 7, né, fazendo menção aos versículos 5 e 6, que ele acabara de falar, no estado pré-encarnado. Aí ele vai dizer então que a si mesmo se esvaziou. Foi na sua encarnação. Foi na sua encarnação que o Senhor Jesus deu a maior prova de sua humildade. Cristo, durante toda a sua vida, Ele dá provas de que é realmente uma pessoa humilde, o maior padrão de humildade que a humanidade pode ter, mas é na sua encarnação que Jesus Cristo transmite a lição do esvaziamento de sua glória. É aqui realmente que Ele privou-se de sua glória e tomou então a natureza humana. Se há algo que nós podemos e precisamos entender aqui de forma muito clara, é que em momento algum Cristo se despoja de sua divindade. Não, Ele permanece sendo Deus. No entanto, nós precisamos destacar aqui que em momento algum Ele troca a natureza humana pela natureza divina. Ele permanece sendo Deus, só que agora é um Deus encarnado, voluntariamente. E isso é o grande milagre da kenosis, da encarnação. Voluntariamente Ele renunciou em partes, muitas de suas prerrogativas inerentes à sua divindade, para assumir a sua humanidade, tornando-se verdadeiramente homem e sendo feito um maldito por nós, quando na cruz do Calvário foi levado lá, conforme o apóstolo Paulo nos ensina em Gálatas 3, versículo 13. Que prova de amor. Muitas vezes nós acompanhamos nos noticiários, né, que esposo mata esposa, que esposa mata esposo. Aí quando, porque era a questão do amor, pediu uma prova de amor, que era prova de amor de verdade está em Cristo aqui. Está a sua glória
para morrer, entregar-se na cruz por cada um de nós. Cristo levou no seu corpo todos os nossos pecados, como afirma Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 24. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, em 4:4, ele vai dizer que na plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho, de que maneira? Nascido de mulher. Nós não podemos negar que Cristo realmente esvaziou-se de sua glória e fez tudo isso por amor de nós. E é por isso que nós defendemos ferrenhamente que Cristo é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. E o texto continua então dizendo que Ele a si mesmo se esvaziou, Ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Jesus Cristo, Ele rebaixou-se ainda mais ao permitir ser escarnecido, maltratado pelos incrédulos. Imagine que condição. O Deus Todo-Poderoso, sendo escarnecido, sendo humilhado, sendo maltratado. O profeta Isaías, registrado no capítulo 53 do seu livro, quando ele fala sobre o servo sofredor, e ele descreve ali de forma profética alguns sofrimentos que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, passou por cada um de nós. Nós podemos perceber que realmente Ele se humilhou, que Ele tornou-se obediente até a morte. O Mestre amado foi obediente à vontade do Pai, até mesmo no momento de maior agonia de sua vida, quando registrado em Lucas, capítulo 22, 42, ele diz: não se faça a minha vontade, mas a tua. Quem somos nós para nos colocar diante de Deus tantas vezes com arrogância tal, soberba tal, quando Cristo, o Deus que se encarnou, Ele abre o coração e diz: não seja a minha vontade. É interessante que no jardim do Getsemane, antes do Calvário, Jesus Cristo enfrenta ali a profunda angústia do coração, mas em todo momento nós percebemos que Ele se submete à vontade do Pai, acatando sim a sua vontade soberana. Quando então no Calvário o Mestre desce ao ponto mais baixo de sua humilhação, e ainda assim está Ele obediente, servo, colocando-se diante de Deus, o Pai, como humilde. O Deus agora pendurado num madeiro se faz maldito por nós, passando pela morte, e a pior morte que poderia existir, a morte de cruz. E precisamos nos perguntar também, diante desses 12 versículos, qual é a grande lição que precisamos ter para a nossa vida. O Filho do Homem, Jesus Cristo, a si mesmo se esvaziou, a si mesmo se humilhou, e foi obediente até a morte, morte de cruz. E tudo isso Ele fez por amor a você, por amor a mim, por amor de nós. Mas o texto continua, e os versículos finais do texto, versículos 9, 10 e 11, traz-nos também um outro momento da história de Cristo. E eu quero convidá-los também a lermos juntos versículos 9, 10 e 11 do capítulo 12 de Filipenses. Vamos ler juntos? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém.
O apóstolo Paulo agora fala aqui da exaltação de Cristo. Cristo exaltado. Deus o exaltou sobremaneira. Após a vitória sobre o pecado e sobre a morte, Jesus é finalmente exaltado pelo Pai. E nós percebemos aqui então que o caminho da exaltação, ele passa necessariamente pela humilhação. Essa é uma lição muito importante na vida cristã. Essa é uma lição muito importante para nós. O caminho da exaltação de Cristo passa pela humilhação, mas ele foi coroado de glória, tornando-se, como diz a literatura aos Hebreus, o texto aos Hebreus, tornando-se herdeiro de todas as coisas. Glória a Jesus Cristo, que venceu a morte, venceu o pecado, venceu a cruz, e Deus o exaltou sobremaneira. As Escrituras atestam que diante do seu nome se dobre todo o joelho. As Escrituras garantem que tanto nos céus, na terra e debaixo da terra, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Se dobre todo joelho, e é uma expressão muito bela do texto sagrado, pois diante de Jesus todo joelho se dobrará. E aqui muda completamente a figura, porque ajoelhar-se, isso é muito belo na própria literatura, ajoelhar-se tem um significado muito bonito. Você só se ajoelha quando você reconhece a autoridade de alguém sobre você. Tanto é que muitos dos cumprimentos das saudações antigas eram curvando-se diante das autoridades, Então, quando o texto sagrado coloca aqui, diante de Jesus Cristo, todo joelho se dobrará, é que realmente agora nós precisamos reconhecer que Cristo é aquele que se esvaziou de sua glória, sofreu, foi obediente até a morte de cruz, mas ele venceu a morte e o Pai agora lhe exaltou sobremaneira, e todos se dobrarão diante dele. Logo, quando nós nos ajoelhamos diante de Jesus, deixamos bem claro e declaramos ao mundo que Ele é a autoridade suprema, e não só na igreja, mas em todo o universo. Ele é o Senhor de toda a glória. Jesus Cristo, quando nós oramos em seu nome, quando nós louvamos o seu nome, nós estamos reconhecendo que Ele é o Senhor soberano da igreja. Como é belo quando a igreja canta, Mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, sempre nele andar. É belo quando nós reconhecemos que Cristo agora é exaltado, pois todas as coisas, sejam as coisas animadas e até mesmo as já inanimadas, estão todas sob a sua autoridade e não podem mais esquivar-se do seu senhorio. Ele é Senhor sobre todos. E o texto diz mais, diz que além de todo joelho se dobrar, toda língua também confessará. Como é belo isso, como é belo entender que além de ressaltar o senhorio de Cristo, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo aqui, inspirado pelo Senhor, ele nos chama a atenção para a implicação de que a pregação do Evangelho acontecerá em todo o mundo, pois pregação só é de Evangelho quando se professa a Cristo. Muitas vezes na nossa lide cristã, nós fazemos belíssimos discursos éticos, belíssimos discursos morais. O nosso tempo tem sido muito cruel com o Evangelho, muitas vezes para não magoar alguém, para não ferir alguém, nós queremos falar do Evangelho sem falar de Cristo, nós queremos falar de salvação sem mencionar a cruz, e o que nós fazemos é apenas transparecer, expressar
falar palavras éticas e morais, bonitas, mas pregação só é pregação se passa por Cristo, e o Cristo crucificado que venceu a morte e ressuscitou para nos reconciliar com o Pai. Quando o apóstolo Paulo fala, eu ia dizer salmista, quando o apóstolo Paulo fala aqui que toda língua confessará, ele está querendo nos dizer que cada crente em Cristo deve proclamar aos seus quatro cantos que Jesus Cristo é Senhor. O valor do cristianismo está justamente naquilo que se crê. A confissão de que Jesus Cristo é o Senhor é o ponto justamente de convergência de toda a igreja. A confissão de que Jesus Cristo é Senhor é considerada por muitos como a primeira grande confissão de fé, porque é esta expressão que justamente o texto sagrado usa para dizer que todos reconhecerão Jesus Cristo desta maneira. A exaltação de Cristo deve ser proclamada universalmente. O que é que nós podemos aprender com esses 3 últimos versículos do texto? Que Deus o Pai realmente exaltou o Filho Jesus Cristo, de forma que ele foi feito Senhor e Rei, e haverá, pois, um dia em que todos reconhecerão, por meio dos joelhos dobrados, por meio das línguas que confessarão o senhorio de Jesus Cristo. Eu quero encerrar essa nossa prédica de hoje dizendo que nós meditamos de forma breve no texto mais teológico da Epístola aos Filipenses. E esse texto, ele tem para nós uma belíssima lição, um belíssimo ensinamento. A submissão ao Rei Eterno, a submissão a Jesus Cristo, será pela graça de Deus a todos nós uma dádiva, quando um dia não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Dos nossos olhos toda lágrima será enxugada, porque nós estaremos diante do Rei da Glória. O apóstolo João nos recomenda na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 18, dizendo que nós não devemos amar apenas de palavra, que nós não devemos amar apenas da língua, mas que nós devemos amar de fato e de verdade. Que nós podemos sim fazer isso após a decisão de amar. Que nós podemos sim viver uma vida digna da vocação a que fomos chamados. E é justamente o exemplo de Jesus Cristo, o homem, o exemplo que ele nos deixou, o exemplo totalmente diferente daquilo que o mundo nos ensina a ser o amor. O amor de Cristo é um amor extremo a ponto de dar a sua própria vida. O amor de Cristo por nós, e que nós devemos lutar para viver, é o amor extremo a ponto de ficar calado mesmo diante de um julgamento injusto. Nós aprendemos isso também com Cristo. O amor de Cristo por nós, que deve nos constranger a buscarmos amar também da mesma maneira, é um amor extremo a ponto de ficarmos calados, mesmo quando acusados e perseguidos, sem termos feito nada de errado. O amor de Cristo por nós, que devemos também buscar para segui-lo, é o amor extremo que é vivido em todo o tempo. Mas a Bíblia nos dá uma indicação de como podemos seguir o exemplo de Jesus
a partir desse texto que nós lemos e meditamos hoje. Devemos viver uma vida de humildade. Humildade. Algo que é tão difícil para nós. Humildade diante de Deus e diante dos homens. E talvez você se pergunte assim, mas por que, pastor, que eu preciso viver essa vida de humildade? Porque ao soberbo, diz a Sagrada Escritura, Deus abate, mas ao humilde Deus confere graça. Além da humildade, nós podemos também aprender com o texto de hoje a viver uma vida em plena obediência a Deus. Assim como Cristo, nós devemos ser obedientes a Deus em quaisquer situações da nossa vida. Isso dá prova de que reconhecemos ser Ele o Senhor da nossa vida e o Senhor da nossa história. Por fim, mas não em menor importância, nós devemos também aprender com o texto de hoje a importância da vida em serviço, da diaconia cristã. Serviço está intimamente ligado à vida cristã. Não há vida cristã sem serviço. Pela ação do Espírito Santo, nós cristãos somos levados, chamados, desafiados ao amor a Deus e concomitantemente chamados e desafiados ao amor pelo próximo, ao serviço cristão, à vida de diaconia. Não necessariamente diáconos ordenados, mas diáconos cristãos no serviço. Que Deus em Cristo nos abençoe e que em todos os dias de nossa caminhada procuremos nos lembrar de que humildade, obediência e serviço é o padrão que o Pai recebeu do Filho e que nós precisamos transmitir ao nosso Pai. Amém.